a minha transição de carreira, na verdade, ela é uma história totalmente espiritual. Eu comecei a perceber, eu já era cristã nessa época, comecei a perceber que alguns valores e princípios foram se perdendo no meio do caminho. Então eu comecei a normalizar o fato de o meu filho ficar o dia inteiro na escola, minha mãe ter que buscar quando ficava doente, né, porque era a minha rede de apoio ali na cidade. Eu e meu esposo naquele distanciamento, sabe? Aquele distanciamento no sentido de eu vivendo um propósito e ele vivendo outro. E a gente se encontrava só à noite em casa, muitas vezes, sabe assim, aquela coisa rápida de jantar junto, dormir porque você está exausto, porque em São Paulo você perde muito tempo no trânsito, porque é aquilo, né? A gente até pode ser bem-sucedida profissionalmente, só que quando a gente não cuida da nossa casa, realmente o pêndulo ele começa, né, a ficar ali desigual e, enfim, os problemas começam a surgir. Dia 11 de junho de 2020, eu vendi 3 pães, meus primeiros pães. Uma semana depois eu estava vendendo 20, 2 semanas depois eu estava vendendo 50, e eu não tenho como te explicar assim o quanto quando algo é da vontade de Deus, nem nós mesmos conseguimos impedir, sabe? Eu tenho a impressão assim de que a Padoca, ela realmente nasceu no coração de Deus. De verdade, eu creio muito, Fabi, que empreender com propósito é algo muito diferente. Porque você vai ter as mesmas dores de qualquer empreendedor, você vai ter muitas lutas e assim, só a gente que empreende é que sabe a dor do empreendedorismo, sabe? De trabalhar, assim, eu já vivi situações nesses 5 anos, Fabi, que eu chorei de tanto trabalhar, sabe? Só que ao mesmo tempo, como você carrega um propósito, como o seu negócio ele é cheio de propósito, você não está focada naquele problema, naquele dia mal. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Marcas com Alma. Sou Fabiane Arcos, publicitária por formação, mas aqui será um espaço que você vai ouvir muito mais sobre empreendedorismo. Esse podcast ele é um ambiente preparado de uma forma profética para que você ouça histórias de mulheres que empreendem não somente por fé, mas tem um propósito por trás disso tudo. E no episódio de hoje temos uma convidada muito especial. Ela vai contar um pouco da sua jornada e crescimento exponencial no empreendedorismo e como que o Senhor a chamou para viver todo esse processo. Tatiana Piva, seja muito bem-vinda. Obrigada, que honra ter você aqui. Também, obrigada, de verdade, muito obrigada. Muito feliz, eu conheço essa história e eu sei que vai inspirar muitas pessoas que estão assistindo. Mas antes, se apresente. Quem que é a Tatiana Piva? Bom, eu sou a Tatiana Piva, sou esposa do Vitor, né, mãe da Esther e do Isaac. A Esther tem 9 aninhos, o Isaac tem 12 hoje. E, acima de tudo, filha amada do Senhor. Que bom ter sido alcançada por Ele hoje, poder ser chamada de filha. Eu tenho, né, a minha formação acadêmica é em jornalismo, mas fiz uma transição de carreira, né, e comecei a empreender há cerca de 5 anos atrás. E hoje sou, né, proprietária da Padoca Sem Glúten junto com meu esposo Vitor. E dentro dessa transição, Tati, aproveitando que você já pegou esse gancho, como que foi para você sair do jornalismo e começar a empreender na sua casa? Porque você empreendeu na sua casa, no seu condomínio. Exatamente. Conta um pouquinho essa história, o crescimento da Padoca, como foi? Então, Fabi, a minha transição de carreira, na verdade, ela é uma história totalmente espiritual. Porque eu estava vivendo o auge da minha vida profissional, eu, né, sou paulistana, morava em São Paulo com meu esposo, com minha família, eu tinha só o meu primeiro filho, Isaac, quando nós morávamos lá. E estava vivendo assim um momento incrível profissionalmente, né? Tanto eu quanto meu esposo, mas de forma individual. Ele na área dele, eu na minha. Só que assim, aquela realidade de paulistanos, né? Bem-sucedidos, trabalhando 12 a 15 horas por dia, cada um para um lado, filho ficando 12, 15 horas na escola. E ali algumas coisas me incomodavam, mas chegou uma hora que
algumas coisas ficaram normais, né? A gente fala que, assim, eu normalizei o fato de o Isaac ficar na escola o dia inteiro, às vezes ele ficava doente, a minha mãe ia buscar primeiro e eu encontrava ela no hospital. Enfim, apesar de estar vivendo um momento profissional de muita realização, né, onde eu estava trabalhando na área da saúde na época e estava fazendo viagens internacionais, congressos médicos, né, assim, vivendo algo que eu tinha sonhado mesmo, né, e não estava mais em jornal, então não estava trabalhando, né, de domingo a domingo, já estava de segunda a sexta, enfim, né, tinha trilhado ali uma carreira e estava vivendo um momento muito bom. Eu comecei a perceber, eu já era cristã nessa época, comecei a perceber que alguns valores e princípios foram se perdendo no meio do caminho. Então eu comecei a normalizar o fato de o meu filho ficar o dia inteiro na escola, minha mãe ter que buscar quando ficava doente, né, porque era a minha rede de apoio ali na cidade. Eu e meu esposo naquele distanciamento, sabe? Aquele distanciamento no sentido de eu vivendo um propósito e ele vivendo outro. E a gente se encontrava só à noite em casa, muitas vezes, sabe assim, aquela coisa rápida de jantar junto, dormir porque você está exausto, porque São Paulo você perde muito tempo no trânsito, a sua realidade é totalmente diferente do que a gente vive aqui no interior, né? Perde-se muito tempo no ir e vir, enfim. E aí eu vi o meu casamento começar a sofrer assim, bastante por causa disso. Porque é aquilo, né? A gente até pode ser bem-sucedida profissionalmente, só que quando a gente não cuida da nossa casa, realmente o pêndulo ele começa, né, a ficar ali desigual e, enfim, os problemas começam a surgir. E aí, eu e o Vitor, apesar de sermos paulistanos, a gente sempre gostou muito do interior. Eu fui criada em chácara, sítio, meu esposo também, andava a cavalo na infância. Sempre gostamos do interior. E aí a gente decidiu, porque a gente teve uma conversa e a gente decidiu vir para o interior, porque a empresa do meu marido na época tinha mudado para Itupeva, que é uma cidade muito próxima daqui de Jundiaí, coladinho aqui. Só que quando o Vitor teve essa conversa comigo, tipo assim, vamos pro interior, aquilo me deu um gelo no coração, porque eu falei, gente, o que eu vou fazer no interior agora que eu tô super bem profissionalmente, que eu tô me sentindo realizada, que eu tô feliz, que tá dando tudo certo pra mim, né, de forma individual. E ele ficou 3 anos aguentando a estrada, indo e vindo, sabe? A gente com um filho pequeno, sono. Às vezes eu acordava para amamentar, ele acordava também, perdia o sono, enfim. Resumindo, quando ele falou isso para mim, eu fui pedir um aconselhamento para, né, a minha pastora na época, uma mãe espiritual, para minha mãe também, enfim. E eu me lembro que a minha pastora na época, ela falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela falou, Tati, quem escolhe pela família nunca erra. E eu me lembro que essa frase entrou assim realmente como diz a palavra do Senhor, como uma espada que divide tudo dentro de você, sabe? E eu falei, puxa Deus, mas eu vou ter que abrir mão de tudo isso, né? É bastante pra mim, o Senhor sabe que é importante pra mim. Só que eu não conseguia esquecer aquele aconselhamento, sabe, Fabi? Eu não conseguia. Aquela frase pra mim, ela entrou dividindo tudo. É como se a minha vontade própria, o meu eu, os meus sonhos, eles tivessem sido abalados para eu refletir em relação ao que era prioridade para mim e o que eu queria para o meu futuro. E aí eu me lembro que nós tivemos uma conversa, eu e meu esposo, e eu falei, bom, se for da vontade do Senhor, eu vou conversar com a empresa onde eu trabalho e, puxa, eu vou ter ali um direcionamento, enfim. E graças a Deus, né, a gente entrou num acordo. Eu lembro que na época eu trabalhava numa empresa pequena ali de 40 funcionários só. E aí a dona da empresa, né, não foi nem o meu chefe na época, falou assim, olha, Tati, vai, tenta. E se caso, né, você não se adaptar e não der certo, você é uma excelente profissional, as portas estão abertas para você. Então, sabe quando tudo flui de uma maneira que você entende que Deus estava naquilo? E aí eu vim, Fabi. Eu vim para uma cidade que eu não conhecia ninguém, que nós não tínhamos, né, igreja, não tínhamos amigos, não tínhamos familiares. E eu vim com meu esposo e com o meu filho com 1 ano e 9 meses na época.
E ali a gente foi procurar casa, enfim, o Vitor, né, já tinha um emprego, eu acabei saindo do meu emprego e a gente literalmente recomeçou a vida. E aquele recomeçar foi muito especial para mim, por quê? Porque quando eu tive que abrir mão do meu emprego, Deus já começou a me tratar. Quando eu vim para cá sozinha, eu precisava, né, assim, arrumar uma casa, eu precisava arrumar uma escola para o meu filho, eu precisava que primeiro ele se adaptasse, a gente também. Então, logo de início, eu não fui procurar emprego, a gente tinha que se estabelecer. E aí, enfim, deu tudo certo, porque eu brinco, né, que se acostumar com coisa boa é fácil, né, gente? Morar em Jundiaí é uma bênção de Deus. Intitulada uma das melhores então, cidades, uma das né? melhores cidades do país, então como que eu não ia me adaptar? Claro que nós nos adaptamos facilmente, né, moramos bem, graças a Deus, as crianças seguras, podem brincar na rua, né, moram em condomínio, enfim. E aí, Fabi, chegando nessa parte realmente, né, da transição, eu abri mão naquela época e falei, num certo momento, quando estava tudo em ordem, eu falei, bom, vou procurar emprego, né, na minha área, então, vou voltar. E aí eu fiz uma oração a Deus, porque a gente sempre quis ter 2 filhos. Aí eu fiz uma oração assim, Senhor, olha, eu vou mandar currículo e vou parar de tomar remédio. Então, aquilo que acontecer antes, eu vou entender que é da sua vontade. E tipo assim, em julho, eu, né, atrasou minha menstruação, eu falei, bom, tô grávida, porque sou super reguladinha e realmente estava grávida. E aí, como o Vitor estava bem empregado, a gente estava vivendo um outro momento, eu falei, bom, tudo aquilo que eu fiz antes, eu quero viver algo diferente agora. Então eu pude curtir a minha gravidez, eu pude viver intensamente, sabe, a minha gravidez assim, de uma maneira totalmente diferente. A outra eu trabalhei até os 8 meses, até o final, aquela loucura, deixando tudo pronto para quando eu saísse. Enfim, né, coisa de as mulheres, né, que pensam em tudo, né. E aí eu me lembro que, assim, pra mim, estar ali com a Esther, curtindo aquela gravidez, foi muito especial, sabe? E até o nascimento dela, eu fiquei, ao todo, acho que deram quase 3 anos em casa. Né? Quando ela fez 2 aninhos, coloquei na escola, tudo, amamentei muito mais tempo do que o Isaac. Curti uma maternidade, Fabi, que eu não conhecia antes, sabe? Porque antes, ele tinha 4 meses, né? Eu tive os 4 meses de licença e mais 1 mês de férias que eu consegui junto. Eu fiquei 5 meses em casa e voltei. Aí ele começou a largar o peito, porque eu ficava o dia inteiro fora. Sabe, assim, não foi, lógico, foi do jeito que tinha que ser naquele ciclo, mas assim, não, né, não foi aquela coisa, tipo, mágica, linda, maravilhosa. Enfim, às vezes a gente, né, como mulheres, a gente cria essa expectativa como mães. E com ela, com a gravidez da Esther, né, a gestação dela já foi um maternar diferente. Eu consegui amamentar mais, curtir mais, enfim. Só que, claro, agitada do jeito que eu sou, colérica, sanguínea, eu tava em casa ali, lavando roupa, lavando louça, cuidando da criança e já tava como? Já tava, meu Deus, eu preciso voltar a trabalhar. Porque assim, eu me sentia realizada por estar vivendo aquilo, me sentia privilegiada, na verdade, porque nem toda mulher pode fazer isso. Então, graças ao emprego do meu marido na época, eu pude fazer. Só que, ao mesmo tempo, é uma característica minha, é algo que a gente também precisa se conhecer e se respeitar. Porque existem mulheres que... Eu brinco que assim, ó, eu tive cesárea e parto normal. Gente, tem coisas que a gente não escolhe, tem coisas que é Deus que manda. E tem coisas que a gente precisa ter o nosso autoconhecimento e falar, bom, isso foi legal pra mim, isso não, isso eu quero, isso eu não quero. A gente tem que fazer escolhas baseadas, claro, num direcionamento de Deus. Mas eu tinha vontade de voltar a trabalhar. Eu tinha vontade, porque eu me sinto realizada, eu sou muito criativa, então eu tava em casa, minha mente não parava, sabe? Eu ficava projetando tudo isso pra casa, pros filhos, entendeu? Eu ficava decorando a casa, fazendo um monte de coisa, me envolvendo super na igreja, claro, né? Sempre estive muito, muito profundamente envolvida em todos os ciclos da minha vida, né? Mas eu falo que a transição não foi algo que eu falei assim, nossa, eu vou largar a minha profissão para empreender. Quando a gente estava nesse ciclo, o meu marido descobriu, né, uma intolerância a glúten. A gente tinha uma pessoa de muito contato, que era a nossa pastora, que era celíaca. A gente começou a observar os sintomas dela, o que ela tinha. E a gente percebeu que o Vitor tinha alguns sintomas parecidos e fomos atrás.
foi aí que veio a descoberta de uma restrição alimentar, né? Que o Vitor não pode comer glúten. E aí eu comecei a fazer pãozinho em casa, porque eu tava nessa fase de, né, ainda estar em casa, não tava trabalhando, né? Não estava trabalhando fora, porque trabalhar em casa... É muito trabalho. Quem é dona de casa e mãe sabe do quanto é trabalhoso, não é mesmo? Eu brinco que trabalhar fora às vezes é férias, perto do que a gente vive em casa. Que a roupa não se guarda sozinha, não se lava sozinha, a louça, enfim. E aí, eu comecei a fazer pãozinho pra ele, porque a gente comprava pão de mercado e não achava gostoso, comprava bolo, achava seco, enfim. E falei, nossa, Vi, eu preciso comprar um curso básico pra fazer uns pãezinhos pra você, porque, meu Deus do céu, Olha tipo... que interessante, começou na família. Na família, exatamente. Num cuidado com o esposo, coisa que lá atrás, tipo assim... ele chegava, já ia adiantando a janta, a gente cozinhava uma vez por semana, fazia marmita, era aquele, sabe? Aquela bagunça, literalmente, né? E aí, quando eu fiz o primeiro curso, tipo, com 10 receitas, só pra gente fazer uns pãezinhos e tal, comecei a fazer as receitas, a gente testava, dava muita risada, porque dava tudo errado, né? Porque o universo sem glúten é bem diferente, a química e tudo mais. E aí, por causa disso, eu falei, puxa, não dá, cara, não é uma química tão simples, eu preciso fazer um curso um pouquinho melhor. Fui fazer um curso um pouco melhor e aprendi a fazer, né, principalmente pães. Eu sempre gostei de fazer o pão com glúten. A gente tem foto do Isaac amassando pão em casa, a gente sempre gostou de cozinhar, de receber as pessoas, isso sempre foi algo nosso. Só que aí, pandemia, caos total. A gente em casa, e meu marido home office, aquela coisa, e de repente, marido mandado embora. Porque pandemia foi aquele, né, monte de gente mandando embora. E ele foi mandado embora do frigorífico onde ele estava. E a gente falou, meu Deus. Nós pensamos, no cargo que ele tinha, com o salário que ele tinha, a gente pensou, vai demorar para se recolocar. E aí, beleza, estava lá eu fazendo os pães pra gente consumir. E eu sempre fui muito de postar as coisas, muito ativa nas redes sociais por conta da minha profissão, né? Algo que eu gosto, que eu tenho facilidade, enfim. E os amigos perguntavam, quando eu postava alguma coisa, nossa, esse pão é sem glúten, nossa, que bonito, nossa, que vontade de experimentar, meu Deus do céu. Aí uma vez uma vizinha falou, nossa, Tati, que pão bonito que você postou, eu quero experimentar. Eu falei, vou te levar aí. Né? Porque interior tem disso, né? A gente Sim. com um vizinho, leva um bolinho e tal. Adoro isso, adoro. Aí, de repente, me deu um insight, assim. Eu falei, nossa, Vi, tá todo mundo em casa, né? Tá todo mundo elogiando os meus pães. Acho que eu vou vender os pães, já que tá todo mundo em casa. Aí ele virou pra mim e falou assim, tá bom. Tipo assim, tá, você quer vender, vende, né? E aí, Fabi, dia 11 de junho de 2020, eu vendi 3 pães. Meus primeiros pães. Uma semana depois eu tava vendendo 20, 2 semanas depois eu tava vendendo 50, e eu não tenho como te explicar, assim, o quanto, quando algo é da vontade de Deus, nem nós mesmos conseguimos impedir, sabe? Eu tenho a impressão, assim, de que a padoca, ela nasceu no coração de Deus. Claro, o Senhor sabe dos desejos do nosso coração, então meu marido sempre quis empreender. A gente sempre foi muito bom profissional nas empresas onde nós passamos, sabe? De conduta, de ser correto, de trabalhar, de ter sentimento de dono. Sempre fomos assim, eu e ele. Sempre trabalhamos a mais, sabe? Assim, entregando algo de excelente, entendendo que realmente a gente faz pro Senhor, que a nossa recompensa vem dele, não vem dos homens. Então, ele tinha esse sonho. Eu, Tati, não tinha o sonho de empreender. Porque eu sou fruto de pais, né? Um pai muito bem sucedido no CLT que fez uma carreira de 40 e poucos anos numa única empresa. Aquele pai que sempre falou assim, nossa, mas no CLT você tem a segurança disso, é convênio, é isso, é aquilo. Então eu passei a vida inteira ouvindo isso. Então eu não tinha essa cultura. O Vitor já não. O Vitor é fruto de um pai empreendedor. Então, olha que loucura o que aconteceu, porque Deus, de uma certa forma, usou a minha vida, porque eu falei, eu vou começar a fazer os pães, só que eu não tinha o objetivo de empreender,
Na verdade, eu creio que ele usou a minha vida porque mulher a gente é mais sensível à voz do espírito, né? Tipo, então, né, muitas vezes a gente tá mais conectada ali. Só que era um sonho do coração do Vi empreender. E aí foi quando a gente começou na cozinha da minha casa, sem estrutura, sem um forno profissional, sem formas. Eu não tinha nem equipamentos, sabe? Assim, eu não tinha nada, né, aos olhos humanos. Eu simplesmente fiz algo que era para cuidar da minha família, né? Comecei querendo cuidar do meu esposo de uma restrição, tentando fazer com que ele não passasse mais vontade diante de uma restrição alimentar. Então, a transição não foi algo assim, nossa, eu era CLT e eu decidi, eu preciso fazer uma transição de carreira até que eu consiga viver disso. Não, foi algo que foi sendo construído e foi sendo construído através de um tratamento que Deus começou dentro de mim, onde Ele tratou as minhas prioridades, onde Ele me tratou como mulher, como esposa, porque os meus valores estavam invertidos nesse sentido, onde Ele me tratou como mãe, porque eu também, sabe, assim, não estava vivendo o excelente de Deus nesse sentido. E aí ele foi construindo algo para que eu pudesse voltar a trabalhar, porque ele também sabia que era desejo do meu coração, só que com algo que eu... não se trata de ganhar dinheiro. Muitas vezes as pessoas falam isso, né? Quando você empreende, você ganha dinheiro para você e não para os outros. Eu acho que nunca foi sobre esse sentimento, é sobre construir algo de valor. É sobre a sua empresa ter a sua cara, porque isso significa que os princípios são seus e não de outra pessoa. Os valores são os seus. As decisões, elas são baseadas naquilo que você decide, mas acima de tudo a gente busca Deus. Hoje são 16 famílias dependendo da gente. Então, eu não tomo uma decisão assim, porque eu acho isso. Cara, é uma responsabilidade muito grande. A gente vai orar, a gente vai pedir a Deus, Senhor, me ajuda nisso, Senhor. O que eu faço nessa situação? E agora, para onde eu vou? Então, foi um processo, entende? Deus tratou coisas em mim e me levou para o empreendedorismo como uma possibilidade de estar mais presente, porque hoje eu trabalho com meu esposo, e como mãe, hoje, depois de alguns anos de empresa, eu já trabalho só meio período. Então, eu tenho a minha manhã com os meus filhos, então, ali eu posso ser dona de casa, eu posso fazer a comida, eu levo numa terapia, eu levo na psicopedagoga, no esporte, e acabo tendo mais presença de verdade com eles. Então, para mim, o início da Padoca e o empreender significa recomeçar. É como se eu tivesse... A minha vida é outra, sabe? Depois do empreendedorismo. Que lindo. E é interessante como Deus ele vai nos cercando, Tati. Porque na sua história, Deus ele foi te cercando e você pediu diversos sinais. Não foi somente um, né? Teve a gestação, veio pra cá e Deus foi confirmando. E não tem como a gente tentar fugir daquilo que Deus nos chama. Não. E entrando nesse gancho, eu gostaria que você trouxesse essa reflexão para as pessoas do seu olhar. Você enxerga hoje, Tati, visto toda a proporção que a Padoca tem vivido, eu como amiga pessoal sua, cliente da Padoca, eu sei o quanto que aquele lugar ele é consagrado e abençoado por Deus. Sim. Muitas vezes ali a gente parece uma igreja, porque tem ministração, a gente é lindo de ver ali, porque você vai para comprar um pão, você sai chorando curado do que Deus te fala com você, é muito profundo. É verdade. E você enxerga que o empreender, ele está vinculado com essa questão de um chamado espiritual? Vou trazer um adendo aqui. Tem muitas pessoas que às vezes olham, por exemplo, pastores, né, em igreja, em púlpitos, ministradores, seja de louvor, seja da palavra, figuras públicas mesmo, vêm e falam assim, não, mas eu não sei cantar dessa forma, eu não sei louvar o Senhor dessa forma, eu não sei pregar dessa forma. Estão esperando talvez até que vivam algo dentro da igreja, espiritualmente dizendo, só que talvez está chamando fora, principalmente para ser igreja fora. Sim. O que você enxerga com a espiritualidade vinculado com os negócios? Existe um chamado dentro do empreender? Com certeza, Fabi. E a gente recebeu várias palavras e eu sou bem cabreira, né? E eu acho que
algumas pessoas duvidam um pouco do profético, né? O que é o profético? De repente você está assistindo aqui, né, e você nunca ouviu falar dessa palavra, né, do profético, que é algo que a profecia ela ainda é algo que ainda está por vir. Eu me lembro que nós estávamos numa igreja em São Paulo, uma igreja que nós fizemos parte durante muitos anos, foi a igreja antes de vir para cá, para Jundiaí. E o nosso apóstolo na época, né, nosso pastor, um dia ele virou pra gente e ele falou: eu vejo em vocês um chamado relacionado ao profissional. Há muitos anos atrás, sabe? Muitos anos. E quando ele falou isso, nós éramos CLT, funcionários, nós tomamos aquela palavra do tipo, nossa, com certeza, no ambiente onde Deus nos inserir, nós vamos glorificar a Deus. E realmente, assim, o Vitor, por exemplo, viveu, e agora nós temos filho adolescente, ele tem ministrado muito o Isaac, né, sobre a questão do ser diferente, né, porque muitas vezes nós somos diferentes, dependendo né, das pessoas com as quais a gente convive, você fala assim, nossa, parece que eu sou tão diferente, parece que eu sou esquisito. Um dia o Isaac falou isso, pai, mas... E aí o Vitor estava ministrando ele, falando, filho, o papai, quando esteve em algumas empresas, era o único que não saía num happy hour para beber com os caras. Era o único que não traía a sua mãe. Era o único que tinha ali uma conduta correta. Então, nós sempre acreditamos que realmente a gente precisa ser luz no ambiente onde nós estamos inseridos. E naquela época, nós tomamos essa palavra como funcionários, como CLT. Mas tipo assim, vamos glorificar a Deus onde nós estamos. E em muitos lugares por onde eu passei, por exemplo, eu procurei marcar a vida das pessoas de uma forma, né, especial. Teve um lugar que eu até fazia uma célula na hora do almoço, orava com o pessoal. Muitas vezes as pessoas vinham, né, me procurar o Vitor. Enfim, porque eu acredito que a luz do Senhor que está em nós, ela atrai as pessoas, independente de qualquer coisa. Só que, falando a respeito do empreendedorismo, o que eu sinto, Fabi? Que empreender é liderar nós mesmos, né, o nosso eu, o nosso ego, e liderar pessoas. Então Deus, ele realmente conta com pessoas que tenham uma ética e uma moral diferenciada. Porque nós já temos muitas pessoas liderando de maneira errada. Inclusive, a gente está vivendo um tempo de ruptura, porque a geração, né, essa geração, ela não aceita mais aquele tipo de liderança anterior. Sim. Né? Então, você liderar pessoas tem a ver com você ter empatia, você entender que a pessoa tem o dia mal, lógico, tem ali, né, a firmeza, tudo mais, mas é carregado de propósito em todos os sentidos. Desde você lidar com os seus funcionários, as responsabilidades, o cliente, né, quem, né, lida direto com o cliente, por exemplo, como nós, então muitas vezes você acolhe, você tem que ter ali a empatia, né, não é só uma venda. No meu universo, assim, eu falo que a gente primeiro conversa, a gente acolhe, a pessoa às vezes chora ali, ela tá indignada porque ela acha que ela vai passar fome pro resto da vida, que acabou a vida dela. Então, tem todo esse, sabe, esse acolhimento, enfim. Então, de verdade, eu creio muito, Fabi, que empreender com propósito é algo muito diferente. Porque você vai ter as mesmas dores de qualquer empreendedor, você vai ter muitas lutas e, assim, só a gente que empreende é que sabe a dor do empreendedorismo, sabe? De trabalhar, assim, eu já vivi situações nesses 5 anos, Fabi, que eu chorei de tanto trabalhar, sabe? Só que ao mesmo tempo, como você carrega um propósito, como o seu negócio, ele é cheio de propósito, você não tá focada naquele problema, naquele dia mal, nossa, vou me focar aqui nossa, esse Natal, meu Deus do céu, socorro, quase morri no Natal, quase morri na Páscoa, porque, né, a gente que lida com comida, as datas são bem intensas. Eu não tô focada nesse dia, eu estou focada numa jornada do ano inteiro. E o que enche o nosso tanque espiritual não é o dia mal. É a jornada que é cheia de propósito.
entende? Sim. Então, eu acredito muito que empreender com propósito faz com que a pessoa tenha gratidão e satisfação diária. Então, você tá ali feliz, você tá batalhando, você tá ralando, meu Deus do céu, o preço é alto, socorro. Sabe, assim, dia 20, ontem foi dia 20, meu marido lá fazendo vale, todo mundo Pagou feliz. Gasto, dia 20. Né? Isso, os funcionários tudo contente, a gente assim, meu Deus, glória a Deus, mais um dia 20, pagamos, né? Pagamos todo mundo, né? Então, assim, mas você entende? Você não tá, seus olhos não estão só no problema. Eles têm uma graça, uma misericórdia numa jornada inteira. E assim, você não tá focado no dia mal. Porque se você for se focar no dia mal, você vai desistir, assim como muitos desistem. Esse ano, assim, o que teve de gente fechando, negócios como o nosso, fechando, e que a gente falava assim, puxa, não estão saudáveis financeiramente? Não, não é isso. Primeiro, às vezes as pessoas, elas se precipitam com as más notícias. Segundo, elas estão cansadas. Então, ela se foca no cansaço dela e ela desiste. Terceiro, colocando culpa em pessoas. Ah, porque a gente não acha mais gente para trabalhar. Ah, porque hoje em dia ninguém quer trabalhar. Ah, porque não acha mais gente. Eu ouço muito isso. E, de fato, concordo muito em partes em relação a isso. Só que, se o seu negócio tem propósito, Deus manda gente com propósito. Gente que abraça o seu propósito. Gente que vive o seu propósito dentro da sua empresa. Que carrega aquilo dentro dele também, sabe? São pessoas que são apaixonadas também pelo seu propósito. E realmente, assim, você identificar essas pessoas para que você pegue na mão delas e fale, você vai comigo para onde eu for, muitas vezes é desafiador nos dias de hoje. E como empresários, muitas vezes a gente não mostra para essas pessoas que estão nos bastidores qual é o propósito da nossa empresa. Então, vou dar um exemplo, tá? Muitas vezes, o que eu faço? A minha confeiteira, hoje, ela tá lá escondidinha na confeitaria lá em cima, no andar de cima. Ela tem contato com o cliente? Não, não tem. O que eu faço? Eu mando mensagem de cliente, eu mando foto que cliente compartilha comigo para ela. Eu vou lá e falo, nossa, olha, hoje veio aqui um menino autista, aniversário dele, ele comeu esse bolinho, ele estava super feliz, grato. Olha só o que você fez. Porque não é sobre um bolo, entende, Fabi? Tudo tem um propósito. E a gente precisa carregar isso não só para nós, mas para quem está do nosso lado, se a gente empreende com outras pessoas, Sim. que é o nosso caso hoje, entendeu? Sim. Mas concordo super. Meu Deus, empreender com propósito. Se não tiver propósito, acaba. Desiste. Não tem a resiliência que a gente tem. Não sustenta. Não sustenta a longo prazo. O propósito, eu vejo, Tati, que não vai acabar com os problemas. Muito pelo contrário, Exatamente. Continua. Talvez até intensifica, porque a gente tem tanta garra ali, né, e quer fazer acontecer, e entra várias outras vertentes dentro de um propósito. É não negligenciar valores, Sim. é ter uma visão, é o temor a Deus, e vai colocando tudo na caixinha do propósito. Uhum. Só que ao mesmo tempo que ele não inibe os problemas, não acaba com o problema, não abafa muitas vezes, ele é um combustível igual você descreveu Exatamente. Perfeitamente. Então, é no dia mal que o propósito vai te dar um gás para vencer aquele dia. Exatamente. É no dia ruim, no dia muitas vezes de baixa, falando no empreendedorismo, baixa de vendas, Sim. bucha de funcionário, questões de cliente. É nesse dia que o propósito ele transcende para a gente passar por isso. Não é que o propósito vai inibir, porque existe muita narrativa do propósito Disney, aquele mundinho encantador. No empreendedorismo, desculpa, é tiro, porrada e bomba. Meu Deus. É pancada. Exatamente. Empreendedorismo é resiliência, mas o propósito é aquilo que realmente vai nos levar a saltar essas muralhas. Verdade. E já que você pegou o gancho de propósito, como então o empreendedor, ele consegue crescer sem muitas vezes negligenciar princípios? Vou trazer exemplo. Talvez a pessoa que está nos assistindo já tenha um negócio mais consolidado, já tenha funcionário, só que está cansada, está esgotada, está fadada. Só que se você for olhar bem na raiz,
existem lacunas ali que foram abrindo no meio do caminho. Começou a sonegar um imposto, uma mentirinha ali, Sim. começou a abrir mão de coisas que antes eram muito importantes, já começa a relevar, já não tá meio que mais nem aí, porque tá só tentando sustentar, é praticamente respirando por oxigênios, né? Como que no meio desse mar aí de tubarões, Tati, nós, empreendedoras, conseguimos crescer sem negligenciar esses princípios? Olha, Fabi, eu acredito muito que tem a ver com aquilo que norteia a nossa vida, que é a palavra de Deus. Eu conheci a Jesus, eu não nasci num lar cristão, né? Eu conheci a Jesus faz 23 anos, e meu esposo também. Meu esposo tem uma história de conversão, assim, surreal, né? Ele era pai de santo e, enfim, hoje, né, um homem de Deus, uma pessoa que ama a Deus. E eu falo que, assim, o que norteia a nossa vida é a palavra. Não é o nosso achismo, né? Eu acho que eu devo fazer isso, eu acho que eu devo fazer aquilo. É a palavra de Deus. Então, quando você não negocia a palavra de Deus, e ela é muito clara em relação a várias coisas, né? Por exemplo, quando a gente fala de impostos, ela é muito clara. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, eu entendo que se você se foca, por exemplo, num governo como o que a gente está vivendo, a vontade humana é, cara, eu vou roubar. Porque se eu não usufruo disso, se os meus filhos não usufruem da saúde pública, né, eu não utilizo nada disso, para que eu vou contribuir? Eu não estou utilizando. Então, parece até um discurso de justiça. Né? Do tipo, nossa, mas eu não uso nada disso. Meus filhos estudam em escola particular, vou dar um exemplo, né? Tô falando de nós. Eu tenho convênio, eles estudam em escola particular, não uso nada do governo, não vou numa UBS aqui. Então, eu tenho direito de fazer isso. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus é sim, sim e não, não. O que a gente vê hoje em dia, principalmente quando se fala de empreendedorismo, e para que eles consigam abrir concessões, é a gente relativizar as coisas, sabe? E principalmente a palavra de Deus. Inclusive tem muitos cristãos hoje em dia, né? Os cristãos modernos aí, algumas pessoas que estão tentando convencer gerações a respeito, por exemplo, de dízimos, de ofertas, de impostos e de várias outras coisas. Só que eu acredito que o que faz com que a gente não se corrompa, Fabi, tem a ver com estar firmado na palavra de Deus. Se ela é o meu guia de vida, eu não posso negociar esses valores. Porque se eu negocio o imposto, então eu posso negociar a fidelidade no casamento, eu posso negociar o respeito ao meu funcionário, eu posso negociar várias coisas que a gente poderia citar aqui, porque são tantas corrupções na sociedade que a gente vive, entende? Só que o que eu acredito? Falando a respeito de empresa, né, e desses valores que norteiam o nosso dia a dia. Falando de imposto, se a sua empresa ela não tem saúde financeira para você pagar o imposto e pagar os seus compromissos, alguma coisa está errada. Ponto. Então aí você precisa refletir se essa empresa ela é saudável o suficiente para se manter aberta e pagando impostos, certo? Isso para mim é algo tão negociável que esses dias a gente estava conversando com uma pessoa que tem, que é cristã e que estava negligenciando essa questão dos impostos. Era uma conversa de negócios, tá? Empresarial, mas que virou espiritual, porque em algum momento eu, muito ousada que sou, meu marido até me dá uns cutucões às vezes. Quando não dá por baixo, ele dá por cima mesmo, sabe assim? Meu Deus. É coisa do profeta, né? Você sabe bem que esse chamado profético tem hora que a gente fica, Deus, mas aí tem hora que você sente que você precisa falar sobre algo, né? E eu toquei nesse... Exato, é maior do que nós. E aí eu toquei nesse assunto e a pessoa falou, puxa, a gente não paga os impostos, não faz dessa forma e tal.
e estava vivendo um momento desafiador. E nós acabamos ministrando essa pessoa, tipo assim, olha, né, como que a gente pode te ajudar? Né, vamos, de repente, vamos organizar isso, de que forma a gente, como a gente tem um negócio meio parecido, a gente poderia, né, te ajudar a levantar a sua empresa para você fazer o que é certo e tudo mais. E aí eles saíram dali bem mexidos em relação a esse assunto, sabe, para fazer diferente. Porque, lógico, quando a gente fala de imposto no Brasil é algo que realmente, assim, mexe muito. Meus pais até hoje não entendem o fato da gente fazer isso. A minha contabilidade... a contabilidade fica assim, mas vocês vão fazer isso mesmo? Não, é isso mesmo. Porque, tipo assim, olha a quantidade de imposto que paga e fala assim, meu Deus, pensa bem se eles estivessem colocando isso daqui no bolso, que maravilha! Até eles sofrem por nós, entendeu? Só que o que eu acredito, Fabi, é como o dízimo. É algo que eu sei que não me pertence. Eu não olho para aquele dinheiro pensando assim, isso era para ser meu. Eu entendo isso como o dízimo. É algo que não é meu. É algo que está acima de mim. Infelizmente, atualmente, né, pensamos em um governo que... Só que falando a respeito do que é certo, esse dinheiro tem um destino. O que as outras pessoas que são responsáveis por esse dinheiro estão fazendo é problema deles. E aí eles vão ter que dar conta com Deus. Só que quando eu tenho o compromisso da honestidade, de ser correto, de fazer aquilo que é certo segundo a palavra de Deus, eu vivo os frutos de ser obediente. Que não tem nada a ver, por exemplo, esse ano, empresas fechando, caos, padoca sem glúten. Recentemente, vocês abriram uma bela de uma padoca. Inclusive, até pegando o gancho, Tati, como que foi ver esse processo? Porque vocês compraram uma casa, que a princípio seria o quê? Uma reforma. Deus fez o quê? Derrubou a casa. Demoliu. Aí o Vitor ainda fala, nós compramos um terreno pelo preço de uma casa. Olha que negócio bom, não? Coisa que só... Gente, não parece loucura aos olhos humanos? Entende? Então, assim, né, o que eu acredito? Esse processo que nós vivemos em relação à reforma é algo que, assim, quando você está direcionado pela palavra de Deus, você vive baseado nesse princípio. Então, assim, é inegociável e ponto final, entende? Não só questão de impostos, mas a mentira, o fazer o que é certo, né, tratar seus funcionários com respeito, enfim. E até essa questão da obra é um testemunho, assim, muito sobrenatural mesmo, porque a gente começou a orar, né? Há 2 anos atrás, a gente começou numa padaria de 50 metros quadrados, bem pequenininha, e ali a gente percebeu que foi crescendo, que a demanda estava acontecendo, que a área de produção e cozinha foi ficando pequena e tudo mais. Então começamos a buscar um lugar. E a gente começou a pensar em buscar um lugar para a gente alugar. E orando a Deus, pedindo direção, né? Senhor, para onde nós vamos e tudo mais. E aí a nossa primeira loja fica ali no bairro do Eloy Chaves, que é um bairro muito legal, mas que, falando a respeito de imóvel, são imóveis muito caros, aluguéis muito caros, é um bairro muito valorizado aqui de Jundiaí, né? A gente brinca que ali virou quase uma cidade, a gente vive, né, um universo ali no próprio Eloy Chaves. E aí, eu me lembro que na época, Fabi, não tinha um lugar para alugar. Sabe assim? Nada. E lá é cheio de comércio. A gente olhava assim e não via nada. E aí, o Vitor, né, a gente sempre no relacionamento, conversando muito com as pessoas, a gente tem muitos clientes que são corretores. E a gente foi comentando com eles, olha, a gente está buscando um imóvel, se vocês souberem, para alugar, para comprar, enfim. Para comprar não sei com que dinheiro, mas a gente falava, para comprar. Para comprar. Aí... Já profetizando. Já profetizando. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Uma cliente nossa, corretora, virou e falou assim, nossa, gente, eu tô com um imóvel que, né, a pessoa tá vendendo, que ela comprou de leilão, tá vendendo por um preço muito legal, vocês não querem ver uma casa ali numa travessinha de uma avenida principal e tal. A hora que a gente foi ver a casa, a gente falou, meu Deus, é isso. E um preço tava super legal, porque a pessoa queria, né, meio que se livrar da casa ali, porque comprou de leilão. Resumindo, há 3 anos atrás agora, já faz, a gente comprou essa casa, pensando, vamos mudar a nossa unidade do Eloy para essa casa. E aí, estávamos com esse plano. Precisamos pegar uma arquiteta para fazer um projetinho, fazer uma coisa legal. Pegamos uma arquiteta.
A hora que ela foi visitar a nossa padaria, o nosso estoque e a minha casa, ela falou, gente, não vai caber o que vocês precisam de espaço nessa casa. A casa, apesar de ser grande, né, era uma casa, e uma casa antiga. E aí ela, junto com o engenheiro, viram pra gente e falaram assim, o que vocês acham da gente demolir? Quando eles falaram isso pro Vitor, o Vitor ficou assim, tipo, hã? Né? É uma piada, só pode ser, né? Ai, meu Deus. O Vitor falou, demolir? Demolir e fazer 2 andares. Aí o Vitor pensou, não. Aí fomos pra casa, fomos orar, fomos conversar. E realmente, como eu saí de casa para aquele outro lugar, quando a gente saiu pra lá, o Vitor falava, meu Deus, a gente fez algo muito grande. E eu assim, rapidinho vai estar pequeno. Você cheia de fé. já. E aí, quando eles falaram isso da demolição, eu fui fazendo uma análise visual mesmo, né? Pensando na panificação, na confeitaria, se ia caber e tudo mais. Eu falei, realmente, eles têm razão, não vai caber. Se o terreno é nosso, a gente tem que fazer algo que seja excelente, que caiba e que a gente possa pensar em futuro também. Porque eu fiquei num prédio que eu fiquei pouco tempo e já precisei mudar. Se eu não penso em 5, 10 anos, logo eu tenho que arrumar outro lugar. Porque o empresário, ele tem que ser profético, Fabi. Ele tem que ser futurístico. Ele tá com o pé aqui, ele tá com o pé no boleto de hoje, mas ele tá caçando boletos para amanhã. É isso. Tem que realmente dar o passo, muitas vezes marca a perna. Exatamente. Só que isso, Tati, eu vejo que é o empresário que caminha no propósito. Exato. Porque é papo de doido. É. Tem coisas que não dá para explicar. É papo de doido. E é uma ousadia que eu acho, Fabi, que não tem a ver com a gente. Ela não é uma ousadia humana. Ela é uma ousadia espiritual. Porque existe uma confiança que está acima do que a minha capacidade e o meu dinheiro alcança. Então, quando você é filho e você vive na obediência, porque quando você vive na obediência, você pode ir diante de Deus e fazer orações do tipo assim, Deus, eu sou teu filho, eu sou obediente à tua palavra, eu estou pagando os meus impostos, eu estou pagando as minhas contas corretamente, eu não deixo uma conta atrasar. Então, Deus, por favor, me honra, me ajuda, Senhor, me ajuda. E como que ele não vai agir diante de um filho que está andando em obediência? Não tem como, Fabi, porque ele não vai contra a palavra dele. Uhum. Não tem como, Deus não rasga a Bíblia que foi Ele mesmo que deixou, entende? Então é nesse nível de confiança que a gente anda. É numa confiança que não está baseada em achismo, mas em obediência, em submissão. E aí, resumindo, demolimos uma casa que era linda, claro, mas muito antiga, e construímos um lugar, um prédio do zero, de 2 andares, que tá muito lindo, realmente. Eu convido vocês, a irem lá no nosso Instagram para conhecer. E se você não nos conhece, vá fazer uma visita pra gente, né? Que assim, lógico, a obra foi um processo que só Deus, meu marido e a arquiteta que sabem. Até brinquei com o Vitor esses dias, eu falei, nossa, Vitor, a arquiteta Adriana, ela é uma cliente nossa, né? Chega no final, né, Fabi? Obra é obra, né? Você sabe. Você passou por uma na sua casa recentemente, você sabe. Tem os estresses, tem os percalços, tem as situações, a falta de dinheiro. Vitor, no final, assim, a gente não sabia mais de onde tirar dinheiro. Inclusive, a gente pegou, empréstimo para poder finalizar a obra, porque são muitas. A gente fez algo realmente excelente, então o dinheiro que a gente tinha guardado e investido durante esses anos da própria empresa não alcançou, né? Tamanha grandiosidade. Mas também não fizemos algo, sabe assim, né? Fora da realidade. Sim. Foi algo pensado e tudo mais. E aí, no final da obra, eu brinquei, eu falei, meu Deus do céu. Até o Vitor, que é calmo, já tá estressado. Só que as pessoas entram lá, né? E falam, meu Deus, Tati, que coisa mais linda. Então, né, aproveitar que a gente está num ambiente assim, né, que é de arquitetura, designer de interiores, tudo, né, comunica. Né? A gente está falando de marcas. Né? Eu acredito muito que as marcas que Deus tem colocado no seu coração para chamar aqui são carregadas de propósito, tem alma, tem coração naquilo que elas entregam. Né?
E realmente, quando as pessoas entram ali, e a arquiteta Adriana, ela é uma serva de Deus também, sabe? É uma mulher, né, que é uma mulher de Deus, e realmente ficou muito lindo, tudo comunica. Né? Acho que ela entendeu muito bem aquilo que a gente queria, né, passar, esse aconchego, sabe? Das pessoas chegarem e se sentirem parte. De ter ali o cantinho pet, que era algo que a gente, né, não tinha nas outras, porque tem muita gente hoje que vai com pet para passear. Enfim, cada detalhe, tudo pensado com alma e com coração, né? Qual foi a frase que te marcou, que a pastora lá atrás falou para você? Quem escolhe pela família nunca erra. E o que mais vai na padoca hoje? Famílias. É uma casa. É uma casa. Tinha que ser uma casa. Tinha. Existe, então, até isso, uma atmosfera profética. Sim. Uma casa que representa a família, isso mesmo. onde vai família, tem espaço pet que vocês para as fizeram, crianças também. tem espaço kids. Isso. O que você viveu lá atrás de uma forma profética no seu negócio é o que você entrega hoje para os seus clientes. Não é à toa que tem uma atmosfera ali que a gente sabe que daí você pode chamar o nome que você quiser. Isso é Deus, essa atmosfera de glória do Senhor mesmo. Com ali. certeza. Então é impossível as pessoas entrarem da mesma forma e saírem da mesma forma. Sim. Existe esse mover. Eu lembro que uma vez eu estava passando por uns processos com Deus e eu fazia muitas reuniões lá, né? Antes das coisas começarem a crescer. Hoje eu uso uma sala para reunião, mas eu lembro que eu estava muito desanimada. Nossa, eu estava vivendo um processo, minha vozinha muito doente. E o Vitor me deu oi, aquele oi carinhoso dele. Oi, filha, tudo bem? Entrou, aí ele saiu. No que ele saiu, eu falei, lá vem pedrada. Nossa, eu tô aqui quieta na minha, Deus vai usar a vida dele para falar comigo, porque eu senti no meu espírito. Falei, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente fica tão desanimado, tão assim, para baixo, que a gente paralisa o que Deus está querendo fazer na nossa vida. Para não. As pessoas precisam que você carrega. E ele entrou. Aí eu já me desabei de chorar, já até esqueci o que eu estava fazendo, o que eu ia fazer. Porque existe uma atmosfera profética naquele lugar. Hoje são duas unidades, né? Tem a do Eloy, que é essa reforma linda que vocês fizeram. Reforma, uma construção, Uma né? construção. Uma casa nova. E tem também a do Jardim Samambaia. Sim. E viver esses ambientes proféticos também ativa o profético dentro de nós. Que é isso que você trouxe aqui. O profético é olhar lá na frente. Então que vocês analisem até... Quem são as pessoas que você convive, marcas que consomem. Sim. Sejam mais criteriosos nisso. Ah, tá, o mundo jaz do maligno. Sim, mas tem tantas coisas bênçãos, abençoadas pelas mãos do Senhor que a gente pode consumir, a gente pode agregar. Sim. E, de fato, abençoar, né, nesse sentido. Com certeza. E eu acredito muito que o que vocês fizeram ali, que começou lá atrás, a sua família, foi para contribuir para outras famílias. É isso E mesmo. tem algo que me chama muita atenção. Logo quando a gente entra na nova, quando vocês forem lá, tá, tiver deixando endereço, depois vocês vão conhecer, tem um quadro do lado do caixa que tem um versículo. Qual que é? Colossenses 3. Tudo que fizeres, faça como se fosse para o Senhor e não para os homens. Ali já tem a promessa. Que foi algo que eu falei, que a gente carregava como CLT e hoje reflete, né, como empreendedores. E sabe, Fabi, quando você falou dessa experiência que você viveu com o Vitor, dentro da padaria, a gente realmente vive muito isso durante todo o nosso dia, nas duas unidades, porque aqui na unidade 2 nós temos a nossa primeira colaboradora, que foi a pessoa que começou comigo na cozinha da minha casa, que é a Jade, né? E ela é a gerente dessa loja e é uma mulher de Deus também, e que está ali, né, direcionando, né, a loja. E esse tipo de situação de você receber pessoas, sabe? Muitas vezes nós recebemos pessoas doentes, nós recebemos pessoas idosas, né, que às vezes não estão bem, que querem conversar, que se abrem. Ali a gente tem oportunidade de orar mesmo, sabe? Quantas vezes a pessoa falava que não estava bem e eu posso fazer uma oração por você? Né? Lógico, quando, né, a gente sente ali uma abertura para isso, um direcionamento de Deus. E em muitas conversas também, na característica do atendimento, do acolhimento, a gente pode trazer Cristo, trazer leveza, né? E refletir todo esse propósito marcando, né? Acho que essa palavra que você escolheu para o podcast, ela é maravilhosa, lógico, faz parte da sua marca também, né? Mas marca, né? Sinal.
Quando você marca a vida das pessoas de uma forma positiva, eu acredito que é muito natural as pessoas voltarem para o seu comércio, elas consumirem o seu produto, elas quererem o seu serviço, elas quererem ouvir a sua palestra, sabe? Porque você carrega essa empatia também, né? Quando a gente fala de venda. Porque não é só sobre vender, entende? Então, realmente, assim, talvez se eu não fosse dona da minha própria padaria, eu não podia ter a liberdade de orar pelas pessoas ali. Então, o empreendedor, ele tem liberdade de fazer na sua empresa. Eu quero dizer isso com certeza tem pessoas que estão ouvindo aqui esse podcast e eu quero declarar isso profeticamente para você. Você é hoje o proprietário da sua empresa. Deus te deu uma empresa. Então, hoje você tem a liberdade de fazer aquilo que você quer. Porque antes você não podia. Antes você não podia fazer certas coisas, você não pode mandar um e-mail, você não pode usar essa palavra, você não pode isso, você não pode aquilo, porque o princípio da empresa é esse. Ok, enquanto você estava lá, você precisava respeitar essas regras e nós vivemos tudo isso e fazíamos tudo isso. Só que agora não, agora você tem uma empresa, então você tem uma pérola nas suas mãos. Então use da forma que Deus te direcionar. Com ousadia, sim. Há momentos que você precisa literalmente carregar alguém no colo, lançar uma palavra de Deus, dar um sorriso, um abraço apertado, sabe? Às vezes eu e meu marido a gente brinca um com o outro, né? Que a gente fica conversando tanto e batendo papo e não sei o quê, que às vezes a gente fica demorando para atender outro cliente, né? Ou então ele olha pra minha cara e fala assim, né? Tipo, vamos, a padaria tá lotada, vai. Porque, né? A gente tem que ser comerciante. Só que ao mesmo tempo nós somos seres humanos por trás de uma empresa. Então Deus espera de nós, né? O Espírito Santo conta conosco para fazer coisas aqui na Terra. E quando a palavra de Deus fala, né, Fabi, em João 14:12, que nós faríamos obras maiores ainda, há pessoas que pensam assim, nossa, mas como que eu vou fazer uma obra maior do que Jesus? Isso é muito ousadia, não é possível que isso está na palavra de Deus, gente? Mas está, porque Ele quer contar conosco aqui na Terra, só que muitas vezes o que falta para nós é a mesma fé que os discípulos tiveram, que o apóstolo Paulo teve, que muitos homens de Deus ousados tiveram. Só que quando a gente traz essa palavra para o contexto do empreendedorismo, Fabi, eu olho para o tamanho daquela padaria, para aquela obra linda, aquelas cozinhas enormes hoje que a gente não bate mais a bunda no outro, não se esbarra mais. E eu penso assim, que obra feita pelas mãos de Deus. Estou como quem sonha, grata a Deus. Tenho muita conta para pagar, empréstimo por vir, 4 anos de um empréstimo surreal para pagar, mas como quem sonha no sentido assim, Deus, eu sei que foi o Senhor que construiu tudo isso comigo. É muito grande perto do que eu e o Vitor poderíamos fazer. Então me dá a mesma ousadia para que eu possa, sabe, fazer dessa empresa uma empresa saudável e que eu realmente faça desse lugar o altar que eu não estou, porque eu não prego. Meu marido ainda prega, mas eu não. Então, esse é o meu altar. Assim como você postou esses dias, que a cozinha muitas vezes é o altar da dona de casa. Que guardar a roupa lá e ficar dobrando meia, né, e calcinha meia hora, 40 minutos é o nosso altar. É o altar dos escondidos. Mas muitas vezes ele nos gera frutos tão lindos, sabe? E quando eu olho para a minha história, Fabi, esses dias eu estava pensando muito nisso, sabe? Que as pessoas que trabalharam comigo há muitos anos atrás, que me conheceram lá atrás, antes de empreender, eu não consigo dimensionar para você o quanto eu vivi um processo transformador como empreendedora. Eu não me reconheço mais, Fabi. Sabe? E tudo isso foi fruto, claro, né, de coisas espirituais e que eu busquei no Senhor, mas também coisas que eu precisei buscar humanamente falando. Por exemplo, eu sempre fui CLT e estava ali muito capaz dentro daquele universo. Quando eu comecei a empreender, como eu sou
né, colérica, sanguínea, muito líder. Eu fui criada por um pai com toque e eu fui atleta profissional. Então, assim, é um nível de performance muito alto. Que eu fui entender como empreendedora e como líder que eu queria a mesma coisa dos meus colaboradores. E é óbvio que eu não tinha. Óbvio. Então eu precisei, né, eu fui fazer ali, né, mentorias voltadas para a liderança, para desconstruir também algumas coisas da minha criação, né, do meu passado, que me faziam querer viver de uma forma que eu não ia conseguir extrair o melhor das pessoas. Pelo contrário, meu nível de cobrança era muito alto, sabe assim, de firmeza, até beirando grosseria, porque, né, assim, eu sou de família italiana, então às vezes a gente fala alto, gesticula, se amarra a mão, não fala, né? Ó, se amarrar minha mão aqui nesse podcast, não consigo nem falar. Mas por quê? Porque você é criada de uma certa forma. Só que isso reflete na forma como você lidera. Então, hoje eu faço uma reflexão assim que a gente tem que buscar ajuda também, sabe? De repente há pessoas aqui que estão empreendendo, que estão vivendo um ano muito desafiador, pensando em desistir, já ouviram aqui palavras de, olha, né, do quanto a resiliência ela faz parte, que a gente não pode se focar no dia mal. Só que nós também precisamos buscar ajuda, Fabi. A gente vive tempos em que as pessoas elas são muito solitárias. Essa impressão de muita gente por causa de seguidores, por causa de quem está lá visualizando os meus stories diariamente. Isso é um tremendo engano, porque se a gente não tem uma comunidade, uma igreja, um ciclo familiar próximo, se a gente não está rodeado de pessoas, de bons conselheiros, assim como diz a palavra em Provérbios, né? Realmente é na multidão de conselhos a sabedoria. Então nós precisamos buscar conselho com pessoas, né, que já empreendem, tá ali numa roda de empreendedores. Se você tá empreendendo, não tem como você ficar falando com o CLT, porque o cara vai falar pra você, ai, nossa, realmente, olha, volta que é melhor, sabe? Não dá. A gente tá falando de algo que é espiritual. E eu fui buscar ajuda, Fabi, nessa mentoria com uma pessoa que é uma mulher de Deus também. Por quê? Porque eu percebi que eu precisava mudar a minha forma de liderar. E eu vejo que, assim, a minha empresa é outra depois disso. Por quê? Porque eu mudei. Foram os meus funcionários que mudaram? Não, porque muitos estão comigo há 5 anos, 4 anos. Fui eu que mudei, entende? É igual casamento, né? Tem muita gente, eu fui de Ministério de Casais muitos anos e sou casada há bastante tempo, então a gente acaba aconselhando bastante casais. E aí as pessoas falam, mas ele precisa mudar, mas o meu marido não muda, mas a minha esposa não muda. E a gente sempre fala que o processo de mudança, ele precisa começar em mim, depois no outro. Quando eu vivo mudanças, a impressão que a gente tem é que o outro também mudou. Não foram os meus funcionários que mudaram, Fabi, fui eu. Porque eu aprendi a entender o limite de cada um, o que cada um tem de melhor, que a pessoa que é quieta tá tudo bem, que a pessoa que é falante tá tudo bem, a pessoa que tem uma alta performance ok, a pessoa que me entrega algo mediano tudo bem, e até aquele que é totalmente medíocre, às vezes, faz parte. Só que ele é medíocre aos meus olhos, porque para ele pode ser o melhor dele. Porque o meu julgamento de mediocridade é baseado na minha criação, na minha performance e na minha personalidade. Entende? Sim. Então, é muito bom a gente poder olhar para trás como empreendedor e falar, nessa jornada, eu evoluí. O empreendedorismo ele nos forja muito nisso. Muito. Você acha que vai abrir uma empresa, mas na verdade é uma escola. Você entrou na faculdade, depois veio um doutorado, mestrado, não para nunca. Não para nunca, porque é um aprendizado constante. E eu vejo que a cada nível, podemos se dizer assim, né, que o Senhor nos leva no empreender, Ele vai exigindo que a gente deixe também algumas coisas para trás. Exato. Seja em comportamento, seja em atitude, seja em pensamentos.
jeitos, Sim. N coisas. Sim. A gente precisa deixar que, assim, é como se a porta, não sei se, imaginem aí comigo, portinhas que vão ficando cada vez mais estreitas e você está carregando um monte de coisa. Se você não soltar essas bagagens, você não vai entrar na porta, você não vai entrar no outro cômodo, no próximo destino daquilo que Deus tem te chamado. É verdade. Então tem que soltar, e o que você se permitiu foi soltar Foi. essas bagagens que você carregava Foi. e realmente entrar nessa nova estação. E depois disso, olha que lindo, depois disso que Deus abriu a padoca. É verdade. Nova no Eloy, porque até então vocês já tinham comprado, não tinha? Tinha. E estava vivendo todo aquele processo. Estava vivendo todo um E processo. o processo de demolição, né, quando o Vitor comentou que ia colocar para baixo, eu ainda comentei isso com ele. Eu falei assim, Vitor, é profético sobre a vida de vocês. Amém. É Deus derrubando tudo aquilo que verdade, realmente Fabi. achava que já estava pronto, não estava pronto a casa? Sim. Poxa, não era só uma reforma? Como assim vai ter que derrubar? É. E a gente viveu uma coisa muito semelhante no nosso apartamento, que até então era só trocar o estilo Aham. e Deus derrubou tudo. Trocou registro, vaso sanitário, tudo que você imaginar. Saiu tudo. Meu Deus. Aí são coisinhas que você começa a observar depois que você entra no meio de uma reforma, que tem coisas que antes você nem notava. Um exemplo, a gente tem um cachorrinho em casa, então pegou ele filhote, aí comeu um cantinho do rodapé. Aquele rodapé ali, comidinho, não dá mais não. Casa tá entrando numa mega reforma, tem que arrumar aquele canto do rodapé. Uma coisa que nunca me incomodou, uma mordidinha no rodapé, vai trocar o rodapé. Tal coisa que já não me incomodar, vai trocar, vai arrumar. Então são coisas que a gente começa a colocar literalmente a casa em ordem. E eu vejo que a reforma, a construção, tudo isso que a gente vive no nosso empreender, tem muito profético sobre nós. Que a gente acha que é a construção da padoca, a gente acha que é um novo nível da padoca, mas vai olhar para a Tati e para o Vitor, vai olhar principalmente para a Tati, que começou com a padoca lá atrás e trouxe o Vitor no negócio. Sim. Existe, né, hoje a materialização de algo físico, mas no plano espiritual já estava acontecendo ali há algo há muito tempo. E assim, eu acredito que Deus, ele, quando nós mulheres, a gente permite ser tratada nesse sentido, a gente coloca as nossas prioridades, né? Porque eu acho que a gente está vivendo tempos em que nós somos muito incentivadas a sermos bem-sucedidas, né? A termos sucesso naquilo que a gente faz, enfim, toda uma visibilidade e tudo mais. Só que quando a gente fala de prioridades, né? A hora que nós decidimos fazer as escolhas certas em relação à prioridade, e a prioridade sempre tem a ver com a família, com os filhos, enfim, é como se Deus, ele desse ainda mais sucesso, sabe? Eu tenho essa impressão, que quando a minha mentalidade mudou nesse sentido, tipo assim, eu não posso, esses pratos aqui, eles não podem cair. Todos os outros podem, mas esses não. Quando eu decidi que esses pratos não iam cair, que todos os outros podiam ruir, né? Tanto que tem dias que as coisas estão difíceis, não sei o que, lá na padaria, aquela coisa, aquela correria, eu falo, amor, eu preciso estudar com a Esther. Eu preciso levar ela na terapia. Eu não vou pra ele. Sabe? Às vezes tá, ele me liga, nossa, amor, sabe assim? E eu falo, não, porque tá decidido, entendeu? Dentro de mim. É inegociável, sim. É inegociável. Então, hoje mesmo foi um dia que eu pensei, era um dia corrido, não sei o que, eu vou desmarcar a terapia dela, né, tal, minha filha tem TDAH, a gente faz tratamento, tudo. Aí eu falei, não, mas isso é a minha prioridade. A gravação do Dia dos Namorados, o podcast, aí o que eu fiz? Eu fiz toda uma programação com ela, a gente vai acordar cedo, aí você já arruma a sua malinha, deixa tudo pronto, a gente vai almoçar na padaria pra ela ficou toda feliz de almoçar lá, já vou sair pronta, tudo. Fiz uma organização para que ela não perdesse, entendeu? Aquele compromisso que é algo importante para ela, né? Para nossa família, apesar de todas as coisas que tinha naquele dia, entende? Então, quando Deus trata isso em nós, eu acho que Ele nos leva realmente para um outro nível. Eu sinto isso também em relação a você, Fabi. Sabia? Eu sinto muito isso em relação ao momento que você está vivendo.
Eu lembro que um dia eu orei por você e eu falei a respeito desses níveis, do quanto o Senhor, ele ia te levar a níveis, assim, grandiosos. Eu me lembro desse dia. Eu não sou de lembrar muitas coisas que eu oro profeticamente pelas pessoas, mas eu lembro dele falar sobre coisas grandiosas, realmente. E estar aqui hoje, né, me fez lembrar isso, porque eu sinto, eu tenho visto, eu tenho podido acompanhar esse processo de transformação também pessoal na sua vida. Que bom que nós não somos mais as mesmas. Sim. Que bom que a gente olha para nós lá, né, do passado e a gente não se reconhece mais. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele realmente trabalha para aqueles que nele esperam. Né? A nossa esperança é totalmente nele. Não tem a ver com projetos pessoais, não, tem a ver com ele. Tem a ver com querer agradar o nosso Pai, com querer levar o nome dele a lugares grandes. E ele vai fazer isso através dos nossos negócios, eu tenho muita certeza. E obrigada por poder acompanhar esse processo também na sua vida. E eu posso te dizer que, como você casou, né, e ainda não tem filhos, que você viveu muita coisa. E vai viver muito mais quando você for mãe. Você vai ver o quanto, assim, ele nos dá a oportunidade de ser... Nossa, meu Deus, eu não tenho nem como te explicar o quanto a maternidade me transformou, Fabi, sabe? É algo tão precioso. Essas crianças, eu falo que eles vêm pra sacudir a gente, assim, e pra... Nossa, como eu sou mais empática, sabe? Como mãe, como eu sou mais carinhosa, sabe, assim, fui durona, assim, por causa da criação, sabe? Nossa, os meus 2 filhos são assim, mas a Teté, ela é muito de abraçar, né, assim, tipo, grudenta, sabe, pegajosa, e eu nunca fui de muito contato físico. Olha o que Deus faz. Ela é muito sabe, carinhosa. assim? Tipo assim, nossa, você não é de contato físico, aí Deus te dá um filho que quer abraçar 24 horas, que esse bobear ela quer. Almoçar sentada no meu colo, que eu tenho que fazer assim, ó, com o garfo pra alcançar a boca. Olha como Deus é lindo, não é? Ele é perfeito. Então, assim, perfeito. ele é muito perfeito. Você com certeza já viveu isso no seu casamento, mas vai viver também em outros ciclos da sua vida. E eu espero que eu e a minha família possamos estar pertinho para poder testemunhar tudo isso, de coração. Amém. Glória a Deus. Obrigada, viu? Muito Amém. feliz Obrigada e a honrada você. com tudo Obrigada a você isso. pelo convite. E, gente, isso aqui não é nada combinado, é tudo fluir do Espírito Santo. Você Amém. entra numa atmosfera profética, são essas coisas que acontecem. Antes da gente ir para o encerramento, eu senti da parte de Deus de puxar um gancho aqui, que eu acredito que tenha mulheres, principalmente, que precisam ouvir isso. Você entrou dentro desse viés, Tati, falando do quanto quando nós mulheres estamos vivendo aquilo que Deus pediu como prioridade, seja na maternidade, seja no casamento, seja na casa. Então não deixe esses pratos caírem, né? Você usou esse termo. Ele parece que realmente destrava o nosso sucesso no empreender. E o sucesso aqui é relativo, talvez para alguns são os dígitos, outros são as visibilidades, então é muito do particular. Exato. E essa reforma, ela mexeu muito comigo. Desde quando a gente tentou vender um apartamento lá atrás, porque coloquei na cabeça do meu marido que tinha que vender, depois a gente declinou a venda e começou a reforma, e eu comecei a ver o tamanho, que foi praticamente isso, era mais fácil a gente ter vendido o apartamento, comprado outro na planta e feito tudo de novo, que foi o que aconteceu. Reforma é Saiu o piso, saiu tudo. Coisa de doido. Então, né, era mais fácil. Foram em 9 meses reformando, indo para 10 meses, de uma forma muito profética, que representa uma gestação também, né? Sim. E ali Deus começou a me resgatar do meu lado feminino, do meu lado de mulher, do meu lado de esposa. Sim. Começou a me moer. E, assim, mas me moer de algumas coisas que, assim, isso aqui já não lhe cabe mais. Sim. Ah, mas sabe aquelas crianças mimadas? Eles podem, você não. Tipo a irmã mais velha, eles podem, você não pode mais fazer isso. E eu vi, assim, Deus sendo muito incisivo comigo, muito cirúrgico, me moendo literalmente.
E dentro dessa questão, por que eu carreguei muito disso? Quando eu e meu esposo, a gente casou, meu esposo, ele abriu mão, na época, né, da terra natal dele. Sim. Então, eu não fui até ele, que geralmente o que acontece, a mulher segue. Por quê? Eu nem empreendia nessa época, gente. Nem estava nos meus planos de empreender. Sinal branding, nem imaginei que existia isso. Eu era publicitária já. E daí meu marido falou, imagina, amor, aqui não tem, é sua área. Nem trabalhava com branding na época, piorou. Publicidade já não tinha, imagina o branding. Aqui não tem, né? Bem interior, onde que ele morava. Então ele falou, vai ser basicamente você sair de Jundiaí para São Paulo capital, então não quero que você pegue pista e tal. Você já está estabilizada aí? Eu vou. Eu tenho formação de RH, então arrumar emprego vai ser rápido. Não foi. Casamos, eu lembro que ele terminou, assim, saiu, pediu, né, para ser mandado embora. 2 dias depois a gente já casou. E daí foi pra lua de mel, voltou e falou assim, agora a gente vai vou arrumar um emprego, sustentar essa casa, essa família. Foram 6 meses de deserto que o Senhor tratou, tanto ele quanto eu. E ali, como eu já tinha um emprego estabilizado, eu já tinha um cargo muito bom, já tinha crescido na carreira, eu brinco, foi tipo Eduardo e Mônica, né, que ele era mais novo, então ele estava fazendo a faculdade, eu estava na pós, era mais ou menos isso. Nessa questão, eu falei, amor, eu vou sustentar, então, pelo menos o lado financeiro aqui, e Deus vai preparar o emprego. E realmente, ele viveu em 2 anos um crescimento exponencial. Quando ele chegou no ápice da carreira, Deus chamou ele para trocar de área. E nessa mudança de área, ele fez outra faculdade. E daí, assim, toda vez que a gente ia romper financeiramente, aconteceu, alguma coisa que, opa, eu volto para sustentar o financeiro. Toda vez. E o empreender, resumidamente, Deus me chamou a empreender no segundo pico da pandemia. O empreender, você consegue sim ganhar um dinheirinho. Aí você começa a colocar energia e fala, não, dá para ganhar um pouquinho mais de dinheirinho. Sim. E eu comecei a abraçar quase que um sacerdócio da minha casa. Porque por muitas vezes foram acontecendo momentos, não, vai ter transição de carreira, abriu mão do salário bom, já estava estável, começa lá, querendo ou não, uma nova carreira, vai para estágio. Sim. Aí aconteceu de quando ele saiu, terminou a faculdade, ele trabalhou mais 1 ano, Deus chamou ele para o empreendedorismo, então veio mais um pico. E daí, nesse pico de empreender, ele abriu um negócio e nossa reserva indo embora, muito semelhante à história. E daí eu de novo abraçando ali o sustento e querendo... Aí Deus fala assim, agora não, você já fez isso 2 vezes, você não vai assumir um masculino que não é seu, isso não lhe pertence. E entendam, mulheres, não é que você não possa ajudar o seu marido, mas você não pode roubar o papel que é dele, porque senão você mata o sacerdócio dele. Exato. E dentro desse lado, Deus começou a resgatar um feminino comigo nessa reforma, por isso que ele derrubou, porque meu apartamento era super masculino. Quando a gente tentava vender, somente homens se interessavam. E não tinha nada de errado, né? Mas assim, era uma energia masculina, não tinha uma flor, não tinha nada. E é interessante porque outras gravações que nós fizemos de outros episódios, eu estou repetindo essa história. Então eu acredito que tem pessoas que precisam ouvir essa história. Amém. Eu acho que já é a 3ª ou 4ª vez que eu estou falando disso. Sim. E nesse contexto, Deus resgatou o meu lado feminino. E quando eu me coloquei nesse papel de eu vou olhar mais para minha casa, eu vou olhar mais para o meu casamento, eu vou me colocar no papel de esposa. Exato. O que ele direciona, o que ele diz. Eu destravei a vida dele. Porque é como se eu travasse também o âmbito espiritual. Sim, abriu um negócio, mas como se não rompesse. Deus começou a destravar coisas no negócio dele e no meu negócio. Sim. Porque embora sejam negócios dos dois, a gente, tipo, ali é um só. Cada um tem a sua empresa, mas a gente entende que é uma só carne. Sim. E nessa questão, alguns meses atrás, eu tinha feito os reajustes. E eu comecei, claro, de uma forma intencional. Quero mirar nesse público, vou atingir esse mercado, vou fazer isso aqui. E, de uma forma, assim, muito resumida, existem os altos e baixos do empreender. Todas as vezes, Tati, que eu olho para os pratinhos que eu não posso deixar derrubar. A casa, o casamento, esse meu lado do feminino, a empresa faz assim. Quando eu falo, que legal, deixa eu soltar esses pratinhos e ir pra lá, começa a cair de novo, o faturamento cai, as vendas param, para de ter prospecção, cliente. O que parece até contrário, né? Porque se você for pensar, nossa, eu preciso, muitas mulheres fazem isso, eu preciso colocar toda a minha energia aqui porque eu tô indo, tá dando certo a minha empresa, tal. Só que aí, quando a gente fala de prioridades, aquilo que realmente deve ser, né, prioridade não é mais... Não adianta, não prospera. Exato. Não prospera.
E é muito bacana você compartilhar isso, Fabi, porque a gente tem vivido tempos, né, onde as mulheres elas estão muito assim, sabe? E essa responsabilidade de segurar uma casa não é da mulher. Biblicamente falando, nós não fomos chamadas por Deus para sermos sacerdotes da casa, ou seja, aquela pessoa que comanda a casa, que sustenta, que direciona. Ah, mas hoje a minha realidade é que eu sou empreendedora e eu ganho mais do que o meu marido. Muito bom, parabéns, que bom, você é uma empreendedora de sucesso já. Só que é exatamente o que a Fabi falou. Coloque o seu esposo no lugar onde ele deve colocar, do tipo assim, querido, inclusive isso serve até de um incentivo, né? Ó, bora ganhar mais do que eu. Quanto você vai ganhar mais que eu? Quando? Vamos orar por isso? Porque assim, eu tô louca pra isso acontecer. Esses dias uma pessoa falou assim pra mim, eu tô louca pra ser esposa troféu. Aí você já ouviu esse termo que agora virou na moda? Tô louca pra ser esposa troféu. Então assim, mas brincadeiras à parte, eu acho que na verdade é uma inversão de valores. A mulher, quando ela carrega essa responsabilidade de sustentar a casa, é pesado demais para nós, Fabi. Porque nós não fomos chamadas Nós não fomos chamadas para fazer isso. Falando a respeito de papéis, né? Biblicamente falando, o papel da mulher e o papel do homem, o papel de sustento não é nosso. E hoje a gente vê muitas mulheres sustentando seus lares. E muitas mulheres sobrecarregadas, estressadas, com burnout, que tratam mal os seus filhos e até mesmo o seu marido, porque acaba descontando no próprio marido, porque estão vivendo essa realidade. O empreendedorismo puxa muito disso. Porque quanto mais você tem um dinheirinho, mais você começa a ganhar, mais você quer. Exato. Aí, mas quando chegar em tal teto de faturamento, chegou e não tá bom ainda. Exato. Nunca vai estar bom. Você sempre vai querer mais e mais e mais e mais e mais. Então, que esse episódio, ele possa te inspirar também a olhar para sua casa de uma forma diferente, olhar para o seu casamento de uma forma diferente. E o seu negócio também. Talvez você não está prosperando tanto quanto gostaria, porque deixou alguns pratinhos caídos, está te chamando o quê? Volta para casa, volta para a criação dos seus filhos, volta para o seu casamento. Então, quando você começar a olhar aquilo que Deus te chamou para olhar, eu acredito que de uma forma sobrenatural, que é o que acontece, as coisas começam a fluir. Com certeza, Ai, Fabi. que bate-papo maravilhoso! Foi muito bom, viu? Obrigada. Estou muito feliz de ter você aqui. Amei, Tenho certeza que edificou a vida de muitas mulheres. E para a gente encerrar, vou pedir que você deixe uma mensagem, além de tudo que você já profetizou, já falou, já ensinou, inspirou. Amém. Mas deixe uma mensagem para o coração dessas mulheres que estão nos assistindo, algo que Deus colocou no seu coração também. Amém. Bom, eu queria dizer para você que você é preciosa do Senhor. Deus começou um tratamento especial porque Ele olha para certos filhos e Ele pensa o seguinte: eu posso contar com ela, eu posso contar com ele. Enxergando isso dentro de você, sabendo que você é alguém que Deus pode contar aqui nessa terra, Ele começou esse processo todo de transformação, de evolução, literalmente, né? Quebrou um vaso, mas está reconstruindo de uma maneira muito linda para que ele possa vir com uma flor bem bonita, sabe? Quando a gente escolhe aquele vaso bonito para ficar, né, num canto de algum lugar especial da casa. E aí vem os frutos, vem a beleza por fora que vai refletir em outras coisas. Então, eu acredito que nesse processo de transformação que eu, Fabi, e você que está nos assistindo e talvez ainda esteja vivendo, porque ele é constante, né? Sim. Ele é constante também, esse processo. Nesse processo, respeite aquilo que Deus está fazendo, respeite aquilo que você está aprendendo. Realmente se dispa do seu orgulho, sabe? De você mesmo, dos seus achismos, de repente da sua criação, a forma como você foi criada, as palavras duras que você recebeu. E vá para esse novo tempo, porque o seu empreender nunca mais vai ser o mesmo. O seu esposo vai sentir que você coloca ele num lugar de respeito diferente. E ele vai prosperar também, independente do que ele faça. Os seus filhos vão sentir que o seu maternar está diferente, porque você está presente
E há ciclos deles que realmente eles precisam da gente. Todo o sucesso do mundo lá fora, todo o salário, todo o dinheiro, toda a venda, não vale mais do que você olhar para sua casa e ver que você é bem-sucedida na área mais importante, que é família. Quando tudo isso estiver, né, bem alinhado aos seus propósitos, com certeza você vai contar tanto testemunho, querida, tantas histórias de prosperidade, de bênção, de direcionamento de Deus, de clientes. Você vai olhar para essa conta e vai falar, gente, da onde que veio isso? Como que eu consegui cumprir com, né, todos esses compromissos? Como que eu estou conseguindo sustentar 16 famílias, pagar empréstimo, é obra, é isso? Pois é, você vai viver o abundante do Senhor através de definir de uma vez por todas o que é a sua prioridade. E acima de tudo, não se esqueça, falamos a respeito aqui da palavra de Deus. Se ela for o seu guia, nada vai te corromper, ainda que vivamos em uma geração totalmente corrompida. Eu e você não fazemos parte disso. O nosso Deus conta com pessoas honestas, corretas, pessoas que são realmente diferenciadas e que têm marcas, sinais, que nunca mais podem sair de nós. Você carrega esse sinal. Um beijo no seu coração. Deixa a rede social da Padoca. @Padoca Sem Glúten. É o nosso Instagram, nosso Facebook, enfim. Venha fazer uma visita pra gente. Nós temos 2 unidades, uma aqui no Jardim Samambaia e outra lá no Eloy Chaves. Nós somos uma padaria, né, um restaurante e um empório. A gente tem uma produção toda sem glúten e sem leite. Temos opções low carb também e 0 açúcar para pessoas diabéticas e muitas opções veganas para pessoas que têm restrição a ovo ou também fazem uma dieta vegana. Um cardápio delicioso, te garanto. Vai lá comer uma coxinha, se você não gostar, você pode devolver o dinheiro. Ela se garante, hein? Tati, muito obrigada mais uma querida. vez, Deus viu? abençoe demais. Deus abençoe grandemente a sua Amém. vida, o seu negócio, a Padoca, o Vitor, os seus filhos e que você possa ser voz profética por onde você andar. Em nome de Jesus. Tenho certeza que esse podcast ele só resgatou aquilo que a Tatiana já é no jornalismo, né? Amém, a é verdade. comunicadora do reino. Verdade, que eu gosto muito, ainda exerço. Sim. Tem gente que pergunta, você sente saudades? Eu falo, mas eu exerço todo dia. Sim, é isso. Obrigada. Obrigada, viu? querida. Deus abençoe. Amém. E para você que ficou aqui até o final, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Esperamos que esse episódio ele não tenha só edificado o seu negócio, mas resgatado sonhos, te impulsionado a ser uma mulher ousada, uma mulher de princípios bíblicos, uma mulher que vai edificar a sua casa e seu casamento. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!